Bom dia, pessoal dos nonos anos, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aulinha de matemática. Essa é a nossa aula número 33, que pertence ao segundo bimestre. Hoje vai ser uma aula bem curtinha, a gente vai continuar o conteúdo fatoração algébrica, né? Fatoração de expressões com letrinhas, por isso uma fatoração algébrica. E nós vamos estudar hoje o segundo caso de fatoração. Ele se chama agrupamento. O nome, obviamente, tem a ver com o que a gente tem que fazer, certo? Temos que agrupar alguns termos para colocar em evidência. Na aula anterior, a gente viu o primeiro caso, que era a colocação do fator comum em evidência. Então, a gente tinha que olhar uma expressão algébrica, por exemplo, essa aqui, e procurar uma letra ou número, ou as duas coisas, que fosse comum, que fosse repetido em todos os termos. Então, se eu for fazer isso aqui, ó, procurar um fator que seja comum, olha só, aqui tem o A, aqui também tem, já nesses dois não tem. Aqui tem o X, aqui também tem, nesses dois não tem. Aqui tem o B, aqui também, nesses dois não tem. E aqui tem o Y e aqui também tem, e já nesses dois não tem. Então, eu não poderia fazer a fatoração dessa expressão algébrica por evidência. Porque evidência eu tenho que achar um fator pelo menos que esteja presente em todos os termos da expressão algébrica. Só que se você parar para analisar, olha só, nesse agrupamento, nessa expressão algébrica, nesses dois primeiros tem o X repetido, nesses dois últimos tem o Y repetido, ou se você mudar de ordem, nesses dois tem o B e nesses dois tem o A. Então, eles estão agrupados de dois em dois. Alguma coisa em comum tem de dois em dois. Não tem nos quatro, entenderam? Não tem um fator comum que está nos quatro termos. Mas tem um fator comum para escolher, inclusive, né? Que está em dois e o outro em dois também. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer dessa forma. Eu vou olhar, por exemplo, tá? Não é uma única opção. Você poderia falar, vou pegar o A daqui com o A daqui e pôr em evidência. Vou pegar o B daqui e o B daqui e pôr em evidência. Ou não, vou pegar o X e o X, vou colocar em evidência o X aqui. E aí vou pegar o Y daqui e daqui e vou colocar em evidência. Então, você pode escolher, na maioria dos casos, tem alguns que não dão certo. Mas na maioria dos casos, quando tem de dois em dois e dá para escolher, você pode escolher que não vai dar errado, tá? Então, como aqui já está na ordem, eu vou fazer isso, ó. Eu vi que aqui tem o X e aqui também tem o X. Então, eu vou pôr o X em evidência para esses dois aqui, ó. Então, vai ficar assim, X que multiplica. E aquela divisão que eu falei para vocês que podia fazer de cabeça ou colocar ela aqui no cantinho, nesse caso agora, como vocês já fizeram os exercícios de evidência antes, eu vou fazer de cabeça essa divisão, tá? Para ficar mais fácil para mim e não ter tanto cálculo aqui. Então, olha só, para colocar em evidência, lembra? Pega o termo AX e divide pelo que está em evidência, x. Então, você imagina, AX dividido por x, corta o x, sobra o A. Repete o sinal, mais, mesma coisa aqui, ó, BX, também dividido por x, ó, BX sobre x, corta o x, sobra o B. Então, eu coloquei em evidência dos dois primeiros o fator comum que é o x. Agora eu vou colocar no outro, dos outros dois termos na sequência. Vou até colocar de outra cor, ó. Como é tudo mais, eu não preciso esquentar a cabeça com o sinal, boto mais aqui e olho. O que é que tem de comum no AY e no BY? O Y. Ó, o Y é o termo repetido. Então, eu vou colocar Y em evidência. Abro parênteses e faço de novo as divisões. AY dividido por Y, corta o Y, sobra o A. Mais BY dividido por Y, corta o Y, sobra o B, fecha o parêntese. E agora, gente, esse que é o lance. Quando você faz o agrupamento direitinho, colocou em evidência para esses dois, colocou em evidência para esses dois, quando você parar para olhar, você vai ver que os dois parênteses estão idênticos. Então, quer dizer que você começou bem, era um agrupamento, era um caso de agrupamento. Você achou fatores iguais de novo, ó. Então, você pôs em evidência aqui o X, põe em evidência aqui o Y. E quando você colocou em evidência, ainda não está fatorado, ó, porque ainda tem um mais aqui para atrapalhar. Fatorado é tudo vezes. Então, o que você vai olhar e observar? Nossa, esse parênteses é igual a esse.
Ou seja, você vai colocar em evidência agora o parêntese, certo? Então, agora você vai olhar aqui, ó, antes desse mais e depois desse mais. E o parêntese vai ser o fator comum. Então, você vai pôr o parêntese em evidência. Você vai colocar A mais B em evidência, vai abrir o outro parêntese para colocar os resultados da divisão. E aí você vai fazer assim, ó, de cabeça indo, ó. Tudo isso que tem aqui antes do mais, ó, x que multiplica A mais B, dividido por A mais B, ó, vai cortar o A mais B, vai sobrar o x. Mais, aqui é a mesma coisa, ó, todo esse rosa aqui, ó, YA mais B, também dividido pelo A mais B, vai cortar o A mais B, vai sobrar o Y. E agora sim está fatorado, tá vendo, ó? Então, agora você tem um fator vezes o outro fator. Então, essa expressão fatorada fica assim, tá? Então, isso que é fatorar por agrupamento. Outro exemplo, ó. Outro exemplo. mx menos nx mais 2m menos 2n. Então, primeira coisa, olha nos 4, vê se tem algum termo que é repetido nos 4. Porque se tiver, quer dizer que você tem que pôr em evidência. Mas não tem, ó. O M tem nesses dois, não tem nos outros. O X tem nesses dois, não tem nos outros. O 2 tem nesses dois, não tem nos outros. E o N tem nesse e nesse aqui, não tem nos outros. Então, não tem uma letra ou número ou ambos que pertencem aos quatro termos. Mais de 2 em 2 tem, por isso que é um agrupamento. Então, por exemplo, se você olhar esse com esse, ó, tem o X de repetido. E se você olhar esse com esse, tem o 2 de repetido, ó. Então, você vai colocar em evidência para esses dois o X e para esses dois o Y. Aliás, o 2, desculpa. Então, vamos lá. Começando aqui, ó. Coloca o X em evidência, abre o parêntese. Faz a divisão na cabeça, ó. mx dividido por x. Corta o x, sobra o m. Menos, repete o sinal. nx dividido por x. Corta o x, sobra o m. Fecha o parênteses. Ó, mais e menos, mais e menos. Então, pode continuar do mesmo jeito a sequência. Ó, coloca o mais. Aqui o que tem de repetido é o 2. Então, põe o 2 em evidência, abre o parênteses. Aí, divide. 2m dividido por 2, corta o 2, sobra o m. Menos, repete o sinal. 2n dividido por 2, corta o 2, sobra o n. E aí você tem que observar que tem que acontecer o que eu te falei, ó. Quando você fez evidência nos dois primeiros, evidência nos dois últimos, agora você dá aquela olhada e vê que os dois parênteses são idênticos. Mas é idêntico, gente, em tudo, até no sinalzinho, tá? É mais m menos n, mais m menos n. Podia até estar trocada a ordem, mas o m tinha que ser positivo e o n tinha que ser negativo nos dois, para ficar igual mesmo. Então, agora você olha aqui, ó. Aqui e aqui. O que tem de repetido? O parênteses. Tá vendo, ó? Parênteses. Então, já que o parênteses é o repetido, você põe o parênteses em evidência, que é m menos n. Então, põe o parênteses repetido em evidência, abre outro parênteses e divide, ó. Tudo isso aqui dividido por m menos n, corta o m menos n, fica o x. Mais 2m menos n dividido por m menos n, corta o m menos n e sobra o 2. Pronto, agora está fatorado. Você tem o fator m menos n vezes o fator x mais 2. Certo? Vamos lá, mais um exemplinho aqui, ó. A3 mais A2 mais A mais 1. Tem alguma letra que repete nos três? Não, na última falta um A. Tem algum número que repete nos três? Não. Tem um aqui, um aqui, um aqui, um aqui. Aliás, nos 4, né, gente? Estou falando errado. Tem o 1 de repetido, mas colocar só o 1 para todo mundo, gente, não vai adiantar nada, tá? Então, vamos tentar agrupar isso aqui, ó. Por exemplo, se eu for nesses dois, ó, A3 e A2. O que tem de repetido no A3 e no A2? O A2. Porque o A3 não é A. E o A2 não é AA. Então, tem 2A aqui dentro e tem 2A aqui. Então, lembra que eu expliquei na aula de evidência? Quando tem letra igual com expoentes diferentes, o que vai em evidência é o que tem a letra menor. Então, aqui, ó, dentre esses dois, a gente vai colocar o A2 em evidência. E aqui que não tem nada, ó. Aqui é A e aqui é 1.
Quando tá nessa situação, gente, que o outro não tem nada para você pôr em evidência, você põe o 1 em evidência, tá? Aí sim, não vai pôr o 1 para os 4, porque dava para fazer outra coisa. Agora, nesses dois, você vai ter que pôr o 1. Você não tem outra opção, tá? Então, vamos lá. Então, começa pelo A2 em evidência. Pronto, coloca lá, abre o parênteses. Aí vai. A3 dividido por A2. Ó, dentro do A3 tem o A2. Então, vai cortar o A2 daqui e ainda vai sobrar um A aqui, gente, ó. Pensa assim, ó, 3 menos 2 não dá 1? Então, vai sobrar um A aqui. Mais... Agora, A2 dividido por ele mesmo, aqui dá 1, tá? Todo número, letra, que é igualzinho, quando você divide um pelo outro, é igual, vai dar 1. 3 dividido por 3 dá 1, 10 por 10 dá 1, 15 por 15 dá 1 e A2 por A2 dá 1. Tudo bem, aí agora vamos para o outro. O outro não tinha o que fazer, a gente põe o 1 em evidência, ó. 1 em evidência, abre o parênteses e vai. 1A dividido por 1, 1 por 1 dá 1, sobra o A. Mais 1 dividido por 1 dá 1. Olha só, deu certo. Você viu que os parênteses ficaram iguais, ó, como eu falei que deveria ficar? Aí você vai colocar o parênteses repetido em evidência, ó. A mais 1, coloca em evidência, vezes, abre o parênteses e continua. Ó, A2, A mais 1, que é o que tem antes do mais. Dividido pelo A mais 1, corta o A mais 1, sobra só o A2. Mais 1A mais 1 dividido por A mais 1, corta o A mais 1, sobra o 1. Fechou? Aí acabou. Você está com um parêntese vezes o outro, quer dizer que está fatorado. Tudo bem? Não sei se você percebeu, ó, mas quando chega nessa passagem aqui, ó, você colocou em evidência aqui, colocou em evidência aqui, percebeu que os parênteses são iguais? Em vez de fazer toda a divisão que eu estou falando na segunda etapa, você pode só fazer isso, ó. Põe o parênteses repetido, vezes... E aí junta os outros dois num parênteses, ó, x mais y. Aqui também, ó, põe o parênteses repetido, aí junta os outros dois no outro parênteses, ó, x mais 2. Põe o parênteses repetido, vezes, abre outro, junta os outros dois que sobraram, A2 mais 1 no outro parênteses. Certo? E aqui vamos lá para mais um outro exemplo, ó, o último exemplo aqui. 3ax mais 2b2 mais b2x mais 6a. Ó, não tem nenhum número ou letra que repete nos 4 termos. Então, a gente parte para o segundo, sempre a gente pensa assim, dá para pôr em evidência? Para pôr em evidência, que é o primeiro caso, teria que ter uma letra ou número, pelo menos, que estivesse nos 4. Nos 4 não tem. Aí você vai tentar o agrupamento, que é de 2 em 2. Aí você olha aqui, 3 e 2, não tem nada a ver. A, X e B2, ó, esses dois não tem nada de repetido. Esses dois também não tem nada de repetido, mas se você trocar de ordem, você acha coisa repetida. Então, tem hora que você tem que fazer isso. Por exemplo, gente, olha, se eu puser esse aqui perto desse aqui, o que vai ter de repetido? Vai ter o 3, porque o 6 é 2 vezes 3, e vai ter o A. E desses dois, se eu puser esses dois perto, ó, vai ter o B2 de repetido, ó. Tá vendo? Então, às vezes, a gente tem que trocar de ordem. Não tem outro jeito, tá? Então, eu vou fazer isso. Primeiro, eu vou trocar de ordem, ó. Vou colocar o 3ax perto do 6a. Mais 6a. E vou colocar o mais 2b2 perto do b2x, mais b2x. Pronto, agora sim. Eu coloquei perto os que tinham alguma coisa de repetido e agora eu vou colocar em evidência. Então, olhando para esses dois aqui, ó, o que eles têm de repetido é o 3, porque o 6, ele tem o 3 como fator dentro dele, 2 vezes 3 dá 6. Então, eu vou colocar o 3 e o A, ó, tem o 3 e o A de repetido nesses dois. Então, vou colocar 3A em evidência e já vou fazer a divisão, ó. 3ax dividido por 3a, corta o 3a, porque dá 1. 3a dividido por 3a dá 1, sobra o x. Mais 6a dividido por 3a, ó, 6 por 3 dá 2, e o a por a divide e corta, porque dá 1. Então, esse acabou aqui. Aí vamos pro outro. Mais, ó, 2 não é repetido, mas o B2 é, tem o B2 nos dois, o X não é repetido, então eu vou pôr o B2 em evidência, ó. Pus o B2 em evidência. Aí vou dividir. 2B2 dividido por B2, ó, corta o B2, sobra o 2. Mais B2x dividido por B2, corta o B2, sobra o X. Pronto, fechei.
Aí você fala, professora, os parênteses não saíram iguais. Saíram sim. Gente, x mais 2 não é a mesma coisa que 2 mais x? Só está trocada a ordem, ó, é a mesma coisa. X mais 2, x mais 2. Então, os parênteses são iguais, beleza, eu vou fazer direto esse, ó. Põe o parênteses igual em evidência, x mais 2 ou 2 mais x, tanto faz. Sempre é melhor colocar a letrinha na frente. Vezes, e aí faz aquilo que eu falei para fazer direto, ó. Pega o que sobrou daqui e o que sobrou daqui põe no parênteses. 3a mais b2. Pronto, tá fatorado. Certo? Então, essa foi a nossa aulinha de hoje. Eu ensinei para vocês o agrupamento. Então, sempre lembrando assim, quando a gente vai fatorar alguma coisa, primeiro tenta ver se não dá para pôr em evidência em todos os lugares. Não tem? Aí tenta fazer por agrupamento. Tá bom? Aí amanhã vai aprender outro caso e depois outro. E é assim que tem que aprender essa matéria. Tá bom? Fiquem com Deus. Até a próxima.